Boa tarde, queridos. Vamos dar uma analisada aqui no movimento parabólico. Nós já começamos falando de movimentos combinados, né, que são movimentos que são uma combinação de movimento uniforme e variado, como o lançamento horizontal. Lembra, temos atividadezinhas lá que eu vou fazer videoaula de correção, atividades do caderno de atividades, né, que eu passei na nossa última aula. E nós começamos a ver movimentos parabólicos na nossa aula de terça, né? Mas foi muito rapidinho, não deu muito certo. Então nós vamos dar uma reforçada aqui, porque também vai cair alguma coisa de movimentos parabólicos, pelo menos ali as noções mais básicas, né? As atividades mais básicas sobre o movimento parabólico, tá? O movimento parabólico também é um movimento combinado, também é um movimento que combina um movimento uniforme na horizontal combinado com um movimento variável na vertical. Então, no movimento parabólico, você tem a combinação desses dois, né? Do movimento retilíneo uniforme para a direita, no movimento horizontal, e na vertical para cima e para baixo, você tem movimento variado. No caso do parabólico, né, onde a trajetória é uma parábola, a gente já vai analisar esse movimento já. Nós temos um movimento que o projétil, né, aquilo que é lançado agora é chamado de projétil. O projétil sobe, diminuindo a velocidade, parando lá na altura máxima, e quando ele está na altura máxima, ele inverte o sentido de movimento e começa a cair. Só que eu não tenho lançamento vertical e horizontal, eu tenho um movimento parabólico. Então essa subida e descida é combinada com um movimento lateral, dando como resultado um movimento de uma parábola, né, de uma boca para baixo, de uma antena parabólica. Tá? Então, esse é característico do movimento variado, que a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Antes do movimento parabólico, nós vamos falar um pouquinho. Deixa eu carregar todos aqui. Um pouquinho de alguns tópicos, né, de triângulo retângulo, trigonometria, seno, cosseno, essas coisinhas aí que vocês estão começando a ver agora, mas que é necessário para trabalhar com esse tipo de movimento, e também a gente vai usar muito daqui para frente. Só relembrando, e nunca é demais relembrar, né, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que quando você tem um triângulo retângulo, lembra, o triângulo retângulo é um triângulo onde um dos ângulos é de 90 graus, chamado ângulo reto, e os demais, né, não são de 90 graus. Você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. E as laterais de um triângulo retângulo recebem nomes especiais, né? Lembra? Assumindo que o meu ângulo de referência é esse aqui, ó, esse ângulo que está na horizontal, está na lateral inferior do ângulo de 90 graus, esse ângulo beta. Em relação a esse ângulo beta, esse lado aqui, ó, que sai do ângulo, por isso adjacente, a gente chama de cateto adjacente. Adjacente é aqui de onde começa, né? Então, a gente chama esse cateto aqui de baixo de cateto adjacente. Em contrapartida, o cateto que está oposto ao ângulo de referência, que é meu ângulo beta, é esse aqui, é o meu cateto oposto. Oposto o quê? Oposto ao ângulo de referência, oposto a esse ângulo beta aqui. Eu poderia adotar o ângulo aqui. Se o ângulo estivesse aqui, esse seria o adjacente, esse seria o oposto. Mas como eu adotei esse ângulo de referência aqui embaixo, aqui eu tenho o cateto oposto, aqui eu tenho o cateto adjacente. Lembra, o adjacente é o que nasce do ângulo, tá? O que está grudado lá, é o que está no comecinho lá do ângulo da abertura, ó. Então esse aqui é o meu adjacente, esse aqui é o meu oposto ao ângulo de referência, e o que liga esses dois catetos nas suas extremidades é a minha hipotenusa, tá? E existe uma relação matemática entre esses três elementos do triângulo retângulo, definido ali por um filósofo grego chamado Pitágoras de Samos, que ele disse o seguinte: então lá na Grécia Antiga já se conhecia a tal, né, teorema, já se conhecia o triângulo retângulo, já era muito utilizado, né, se conhecia rudimentos de trigonometria, de geometria. Pitágoras foi precursor disso na Grécia Antiga, e já se usava, né, o triângulo retângulo e suas propriedades para analisar áreas, né, cálculo de áreas e tudo mais, tá? E Pitágoras estabeleceu uma relação, né, métrica entre os lados de um triângulo retângulo da seguinte forma: a hipotenusa ao quadrado, esse elemento aqui ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja,
a hipotenusa ao quadrado igual a soma do A quadrado, do cateto adjacente ao quadrado, mais o adjacente, o cateto oposto, B ao quadrado. Tá? Então nós temos aqui esta relação, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Na nossa referência, nosso exemplo, hipotenusa ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. A é o cateto adjacente, B é o cateto oposto. Logo, hipotenusa é a raiz quadrada, né, de A quadrado mais B quadrado. Então nós usamos muito, né, teorema de Pitágoras para fazer achar módulo de soma de vetores, né? Lembra lá a intensidade de vetores, que também cai na prova. Prova já quinta-feira marcada, tá? Já vou botar já no sistema certinho os conteúdos das páginas e as atividades que a gente vai ver. E né, nós usamos então, né, o teorema de Pitágoras para achar a soma, né, o vetor, o módulo do vetor soma entre dois vetores, quando a gente usa lá, por exemplo, né, a regra do paralelogramo, né, para traçar a soma de vetores. Tá? Se eu quiser achar o valor dos catetos, né, eu tenho que isolar o cateto. Então o que eu fiz aqui? Peguei aqui essa primeira expressão, passei o H para a direita, o A para a esquerda, cheguei nisso aqui, supondo que eu quero achar o cateto adjacente. Né? Mas para achar o cateto adjacente, obviamente eu tenho que ter o valor da hipotenusa e tenho que ter o valor oposto. Para achar 2, né, eu preciso, para achar 1, desculpa, eu preciso conhecer 2. Então, A ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado menos B ao quadrado. E eu resolvo isso aí e acho o valor, né, do cateto adjacente. De forma análoga, eu faço também para achar o B, isolando o B e procedendo da mesma forma que eu fiz aqui. Tá? Relações trigonométricas, ai meu Deus, vamos lá. Dentro do triângulo retângulo, então, né, já vimos que a gente tem os três lados, né, os três elementos do triângulo retângulo, hipotenusa, cateto adjacente embaixo, adjacente ao ângulo beta, o cateto oposto ao ângulo beta, e entre o cateto adjacente e o oposto eu tenho esse ângulo reto de 90 graus. E aqui, né, meu lado de ligação é a minha hipotenusa. Esse ângulo, né, ele é dependente do comprimento dessa hipotenusa, do comprimento do cateto adjacente, e esse ângulo beta também ele é dependente, né, do comprimento do cateto oposto. Essa relação estabelecida pelo ângulo e os catetos a gente chama de relações trigonométricas. Então, né, por exemplo, a relação do ângulo com o cateto oposto, a variação, né, a medida da variação do ângulo com o cateto oposto, a gente chama de cosseno. A variação do ângulo beta em relação ao crescimento ou diminuição do cateto adjacente, né, a gente chama de cosseno. Tá? Então nós temos aqui, novamente, né, cateto oposto B, cateto adjacente A e hipotenusa H. Então a gente tem três relações trigonométricas fundamentais aí, seno, cosseno e tangente. Tangente não é tão utilizado, mas eventualmente pode aparecer. E vocês vão estudar um pouco mais em detalhe seno, cosseno, tangente, quando entrar lá em funções trigonométricas, lá em funções circulares, né, analisar o seno e o cosseno no círculo, né, no arco trigonométrico. Aí vocês vão entender um pouco melhor lá quando que seno cresce, quando cosseno cresce, quando, né, que cosseno é 1, quando que seno é 0. Então vocês vão entender bem as relações métricas lá. Tá? Mas o fato para nós aqui é que seno de beta é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o seno estabelece uma relação entre o ângulo e o cateto oposto. Tá? Obviamente que a hipotenusa também varia à medida que, né, varia aí o cateto oposto, obviamente. Né? Se isso cresce, a hipotenusa também cresce. Se o cateto oposto diminui, a hipotenusa também diminui. Então o seno, né, em relação a este ângulo, vai ser uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno já é entre o cateto adjacente e a hipotenusa, mesma ideia, né? Esse ângulo vai depender aqui, né, da variação, né? A relação, né, do cosseno é a relação do ângulo com o meu cateto adjacente e a hipotenusa, tá? Certo. E nós temos também uma tangente, que é uma relação mista, né, de cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá?
Então essas são as relaçõezinhas aí, tá? Cosseno, então tem que lembrar, tem que gravar numa tabelinha, tem que gravar num post-it aí que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tem um outro elemento chamado tangente, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos as tabelinhas aqui dos chamados ângulos fundamentais, são os ângulos mais encontrados na natureza, é verdade. 30, 45, 60 são os ângulos mais utilizados, mais encontrados, mais trabalhados. Né? Eu tenho seno, cosseno e tangente. Tá? Existem até umas regrinhas para você decorar esses ângulos. Né? Para seno, que você faz 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, bota a raiz nos dois primeiros, nos dois últimos. No cosseno é 3 sobre 2, 2 sobre 2, 1 sobre 2, bota a raiz nos dois primeiros. E raiz de 3, 1 e raiz de 3 para a tangente. Tá? Então, a tabelinha é fácil de decorar. E também na calculadora nós podemos calcular esses ângulos, né? Eu posso digitar o seno, cosseno e tangente, seguido do ângulo, aperto o sinal do igual e está lá. Algumas calculadoras você digita primeiro o ângulo, depois o seno, por exemplo, o botãozinho de sim, de seno. Mas a maioria das calculadoras hoje você digita o sim, aparece ali no display escrito sim com um parente aberto, bota o ângulo, fecha parênteses e aperta, né? Se tiver no modo DEG, vai aparecer certinho lá o ângulo, né? O cosseno do ângulo que você quer, certo? Então toda calculadorinha científica tem seno, cosseno e tangente, né? Tem as funções inversas lá em cima também, né? Arco seno, arco cosseno, arco tangente, que daí a gente deixa para ver lá nas funções circulares, tá? E tabelinha de ângulos fundamentais, né? É sempre ter bom registrado no teu caderno de física, de matemática, no post-it, na capa, em algum lugar bem visível, e se possível até decora, né? Esses ângulos fundamentais aqui, tá? Mas geralmente ângulos são dado, nem problema, né? Eventualmente até o seno e o cosseno do ângulo, tá? Certo, pessoal? Então, duas relaçõezinhas trigonométricas que a gente vai usar muito: o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, em relação a esse ângulo beta, né? Cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e depois nós temos a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Senos fundamentais, né? Chamados ângulos fundamentais, desculpa, 30, 45 e 60, seno, cosseno, tangente está aqui. Né? Por exemplo, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de, né, seno de 30 e 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 60 graus, raiz de 3. E assim, né? Você usa, né? Estabelece o quadrinho que é o cosseno, né? Cosseno de 45 está aqui, raiz de 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 3. Cosseno de 60, 1 meio. E assim sucessivamente. Beleza? Projeção de vetores é uma parte que nós ficamos pendente lá, pessoal. Isso é muito importante na parte de vetores e movimentos combinados, principalmente oblíquos, né? Se eu tiver um vetor, né, eu posso achar as suas projeções. Vamos supor que eu tenho um vetor R aqui. Eu posso achar a projeção desse vetor R no eixo X e a projeção desse vetor R no eixo Y, tá? Isso é muito importante. Lá no movimento oblíquo é muito importante, porque quando um corpo é lançado com uma velocidade em ângulo, por exemplo, na velocidade inicial a 45 graus horizontal, é preciso saber o componente x da velocidade, que vai dar alcance, e o componente o vy, que vai dar altura. Tá? Então isso aqui a gente vai contextualizar mais dentro do movimento oblíquo. Então a projeção seria como uma sombra. Tá vendo a representação de uma lanterna aqui? Se eu tenho isso aqui, desse vetor, eu projeto uma luz sobre o vetor, a sombra no eixo x é o meu Rx, ou seja, a projeção do meu vetor R no eixo x. Tá? Verifica que forma um triângulo retângulo aqui, ó, onde o Rx é um cateto adjacente. Né? Então eu posso relacionar R e Rx através da função cosseno. Tá? Então o Rx, né, forma o cateto adjacente do triângulo retângulo, logo podemos utilizar o cosseno. Então cosseno 45 é o cateto adjacente Rx pela hipotenusa R. Logo, para me calcular Rx, o que eu faço? Rx é igual a R vezes cosseno de 45. Obviamente, para achar o módulo de Rx, eu tenho que saber o módulo de R e o cosseno de 45, que é tabelado. Tá? Então, eu uso essa expressãozinha para calcular o Rx. Lá no movimento oblíquo, vai ser o meu Vx, minha velocidade no eixo X. Eu vou ter que ter a velocidade V de lançamento e o ângulo, né, de lançamento. Tá?
Agora é só pegar essa lanterna e projetar aqui na frente, eu vou ter a projeção, a sombra desse R no eixo Y. Eu tenho então o RY. Observa que esse RY ele forma aqui, ó, de ponta cabeça, um triângulo retângulo também. Ou esse comprimento é igual a esse aqui. Enfim, ele forma um cateto oposto, tá? Então, a relação de RY, que é um cateto oposto, com R, que é uma hipotenusa de um triângulo retângulo, é dado pelo seno. Tá? Determinando o módulo de RY, o RY forma um cateto oposto no triângulo retângulo. Aqui. Logo, devemos utilizar o seno. E seno de 45 graus, né? Aqui, então, esse trecho aqui é um cateto oposto, que tem o mesmo comprimento de RY. Seno de 45 é o RY, cateto oposto, sobre a hipotenusa R. Logo, se eu multiplicando cruzado aqui, seno 45 vezes R, está aqui. Então, RY é igual a R seno de 45. Aqui pode ser qualquer ângulo, tá? Eu botei 45 como exemplo. Já botei 45, mas aqui pode ser qualquer ângulo. Depende, pode ser 30, pode ser 60, né? Então, essa é a forma de eu calcular o comprimento da sombra de R no eixo Y. E aqui eu calculo o comprimento da sombra de R no eixo X. Isso são duas relações muito importantes que a gente vai precisar lá no movimento oblíquo, lá no movimento parabólico. Beleza, pessoal? A gente volta daqui a pouco aí, já dentro do conteúdo de movimento parabólico.